Hoje eu trouxe um anime só pros mais superdotados, só os mais inteligentes, um anime de luta que deixaria a batalha L vs Kira no chinelo. Tô falando de Death 5BO The Battle. O anime começa com o nosso protagonista Akira jogando online e dando um cacete no seu adversário. Logo antes de perder, esse adversário quita da partida e o Akira reclama por isso. Ele come um doce e diz que precisava ir pra escola. No caminho, ele continuava jogando e diz pra si mesmo que jogos era uma forma de escapar do cotidiano. Duas garotas da sua escola, vendo ele, dizem que ele só joga o dia inteiro e chamam ele de estranho, porém também falam que ele tira as melhores notas da escola. Nesse momento, um cara gigantesco com o rosto todo enfaixado, parecendo o Mr. X do Resident Evil, aparece saindo de uma van e corre na direção do Akira com a intenção de o atacar. Ele desvia dos seus ataques, pega a sua bicicleta e entra em um prédio abandonado. Lá ele arma uma armadilha para esse monstro e derruba um negócio pesado em cima dele. Uma garota gato de cabelo roxo então aparece atrás dele, o parabenizando por ter derrotado seu mascote, mas diz que esse era um jogo que não dava para vencer. Então ela o ataca arrancando parte do seu corpo e ele cai morto no chão, dizendo que não previu isso e perguntando se tudo acabou. Ela diz que não, então ele responde que tudo bem e que na próxima iria vencer. Ele acorda em um lugar estranho, cheio de gente, e essa garota gato chamada Mion explica o que estava acontecendo. Ela diz que seus nomes foram retirados do registro nacional e eles foram dados como mortos. Também explica que todos ali ganharam poderes e que esse é um experimento para testar esses poderes. Algumas perguntas são feitas a ela e uma delas vem de uma loirinha chamada Yuri. Pelo jeito que a Mion falava com todo mundo, ela comenta que essa organização já tinha investigado eles e pergunta por que eles foram escolhidos. Apesar da boa pergunta, a resposta é uma bosta. Eles foram escolhidos aleatoriamente, ou pelo menos é isso que a Mion diz. Uma garota aparece e diz que tá tudo pronto para a primeira fase do experimento, que são lutas 1 contra 1 entre os participantes, e diz que os quartos deles estão prontos. Chegando no seu quarto, o Akira diz que isso realmente parece um jogo e se pergunta quem é essa organização e o objetivo deles. Abrindo um envelope que dizia seu poder, ele fica chocado ao descobrir qual é e houve uma explosão ao lado. Ele se pergunta se há alguém testando seu poder e pensa no que faria se enfrentasse essa pessoa, já que segundo a Mion não existe penalidade por matar ou ferir alguém. O Akira é convocado para sua primeira luta, que é contra um delinquente que transforma um graveto que estava segurando em katana e o ataca. O Akira consegue distrair ele com várias armadilhas, mas após fazer tantas, seu inimigo assume que seu poder de luta é fraco, já que ele não usava seu poder e só ficava fazendo armadilha. O Akira então é encurralado em uma sala e seu inimigo diz que acabaram seus truques. Ele explica que não é por ser fraco que ele não usa seu poder, é por ser muito perigoso. Então ele decide finalmente usar o seu poder, que é transformar seu braço em canhão, e atira contra esse cara. A bala não o atinge, mas o impacto joga ele pra longe, assim o derrotando. Então ele fala pra esse cara se render, alegando que ele não tinha como vencer, e é dito e feito, mano. Ele se rende e a luta é encerrada com o Akira como vencedor. Lá no centro de controle, a Mion parabeniza ele pela vitória. A mina de vermelho, que eu não sei o nome, pergunta por que ele não usou seu poder de canhão desde o começo, mas a Mion responde que seu poder na verdade não é o canhão, e sim o de ilusão. Basicamente, seu poder é o que seu adversário achar que é. É isso que a Mion fala. Seu braço só se transformou em canhão porque o cara acreditou que esse era o poder dele, tá ligado? É por isso que na luta ele teve que agir de forma certa pra garantir que esse cara acreditasse quando ele falasse isso. A cena corta com o Akira dizendo que aquela garota gato ia se arrepender de ter dado esse poder a ele. A cena corta com aquele delinquente Madoka que acabou de perder pro Akira em uma sala vazia. Após isso, a gente vê um dos participantes, que é a loirinha de antes chamada Yuri, dizendo que precisa voltar pra casa. Logo, um flashback sobre a vida dela antes de aparecer nesse lugar bizarro acontece, mostrando sua vida como estudante do ensino médio. Certo dia, ela ajudou um cara na estação de metrô e ele começou a perseguir ela por causa disso. Não saía do pé dela e ainda por cima a sua mãe botou um cara pra dentro de casa e falou que a partir de hoje ela teria que cuidar da filha dele. Certo dia, andando na rua, ela vê o cara que perseguia ela prestes a pular de um prédio. Ela corre pra impedir ele e chegando lá em cima, ela tenta o convencer a não fazer isso. Ela até mesmo dá a mão pra ele segurar e ela puxa ele, mano, mas ele acaba derrubando ela junto com ele. Após relembrar tudo isso, ela acorda do pesadelo e bate na porta desesperada, dizendo que precisava voltar pra casa. Ela lembra que tem um poder e abre a sua carta pra ver qual era. Assim que descobre, ela testa esse poder na parede, o que causa aquele terremoto que a gente viu da percepção do Akira antes. Mas um flashback da vida dela mostra ela cuidando da filha do namorado da mãe dela. Ela janta junto com ela e convida ela pra tomar banho após isso, mas vê algo nela que a deixa assustada. Ela fica encarando a garota até na hora de dormir, tá ligado? E vê que ela tava pedindo desculpas dormindo, então ela pega na mão dela e lembra do seu passado que também foi traumático.
médico, com a sua mãe dizendo que sua vida tava uma confusão por causa dela. Mas uma vez o flashback acaba com ela acordando e chega a hora da sua luta. Vendo seu adversário, a gente descobre que é um velho bombado e pervertido que tem o poder de saber a condição de uma pessoa pelo cheiro. Ele corre pra cima dela, mas a luta já começa com ela dando uma bicuda na cara dele. Ele elogia essa bicuda por algum motivo, então se aproxima e dá um mata-leão nela, dizendo que encontrar uma colegial ali é uma coincidência boa pra ele, mano, porque ele é um velho safado e pensou que nunca mais poderia ficar com uma colegial como fazia antes. Nesse momento, ela tem mais um flashback envolvendo todas as vezes que a palavra coincidência ou acaso foi usada na sua vida e era sempre atrelado a uma coisa ruim, tipo algo ruim que aconteceu por acaso e tudo mais. E tomada pela fúria de mais uma vez ser vítima do acaso, ela se enche de fúria e uma aura vermelha começa a sair do corpo dela. Ela diz que ia mostrar pra ele a sensação de ser machucado por alguém mais forte, assim como ele fazia pros outros, e esmaga o braço dele com uma mão. Ele continua falando merda até ela aparecer atrás dele e dar um belo direto na cara dele, que o anime faz questão de mostrar em vários ângulos de tão bonito que foi. Ela manda ele voando pelo estacionamento inteiro, que era o cenário que eles estavam lutando, e o anime revela que o poder dela é o de quintuplicar suas habilidades físicas. Após vencer, ela diz que voltaria pra Hira, que é o nome da garota que ela ficou de cuidar, não importa o que. A cena corta pro Akira sendo transferido pra uma outra sala. Nessa sala tava presente a Yuri, uma Madoka, que foi o adversário do Akira, e mais uma galera. Em uma mesa tava uma caixa de som que dizia que a próxima fase do experimento são lutas de 5 contra 5. A galera fica surpresa em saber que seria uma batalha em grupos, mas só recebem isso de informação. Após saber disso, o Akira chega à conclusão de que para trabalharem em equipe eles deveriam contar seus poderes uns aos outros, mas se pergunta se valia mesmo a pena revelar seu poder para todo mundo ali. Então um deles começa se apresentando. Seu nome é Sawatari e seu poder é transformar seu botão em uma corda. Baita poder inútil, viu? E não só sou eu que diz isso, mano. Até a Yuri fala a mesma coisa. Ela se apresenta e fala o seu poder. Após isso, Madoka se apresenta e fala seu poder também, que a gente já sabe, então não preciso ficar repetindo os poderes deles aqui. O mesmo vale pro grandão de cabelo azul que se chama Shin e tem o poder de ficar invencível por 2 segundos. Quando chega a hora do Akira, ele decide não revelar seu poder verdadeiro e diz pra todos que seu poder é transformar seu braço em canhão. Um deles pede pros outros demonstrarem suas habilidades, cara, um pros outros, mas a conversa muda de rumo na hora, o que é conveniente pro Akira, que não queria mostrar seu poder. Faltando pouco pra luta, ele pergunta pra Yuri se ela conseguia pular bem alto e ela responde que sim. O Akira pede pra ela fazer isso e ela pula, encostando no teto com muita facilidade, mas tem um problema. Quando ela faz isso, todo mundo consegue ver a calcinha dela e obviamente as próximas cenas são dela puta pensando que o Akira enganou ela pra isso, mas na verdade não, ele só pediu pra ela fazer isso pra bolar um plano mesmo. A cena corta com eles entrando na sala onde o confronto ia acontecer, porém, adivinha só, eles foram trollados. Isso porque o cenário da luta era um ringue e não seria uma luta de 5 contra 5 e sim 1 contra 1. O time que tivesse mais vitórias no X1 ganharia. O Akira entende, cara, que isso foi uma jogada da organização pra fazerem eles revelarem seus poderes um pro outro no caso de lutarem no futuro. A primeira luta é do Sawatari contra uma garota chamada Rin. Pra resumir essa luta, ela pede pra ele desistir, oferecendo algo em troca que nós homens gostamos muito, se é que você me entende. Sim, ela ia deixar ele dar uma amaciada nela após a luta caso ele desistisse, mas não dessa vez. Ele fica na defensiva e não desiste. Blefando, ele diz que seu poder é muito perigoso e diz que não gostava de machucar mulheres, por isso ele tem a ideia de resolver a luta no cara ou coroa. Ela aceita, mas no momento que ele se distrai pra olhar pra moeda, ela lança lâminas contra ele que o perfuram e o matam. O Madoka chama ele de inútil, tá ligado? Mas seus companheiros ficam muito putos, mano, por ele ter falado isso. O Akira, sabendo que seu time ficar dividido, seria ruim dar um jeito de unir todo mundo de novo. A segunda luta era do Shin contra uma garota chamada Ringo. A estratégia do Shin era empurrar ela pra fora do ringue, assim acabando com a luta sem machucá-la, mas ela desiste antes mesmo disso. Explicando pro seu time, ela diz que sua habilidade de copiar outros poderes não funcionou, por segundo ela ter algum tipo de requisito pra ser ativado. Aquela ruiva chamada Rin então fica muito puta e quase enforca a garota, mas um companheiro de equipe dela consegue acalmá-la. Já na terceira luta, quem entra no ringue é o Madoka e um garoto chamado Zoku Myoin, que começa atacando com seu estilingue e tem a habilidade de fazer a bolinha de gude que ele taca virar uma bola gigante de demolição. Ele ataca o Madoka várias vezes com elas, mas ele desvia de todas. Uma vem na direção dele, mas ele simplesmente corta ela ao meio, porque basicamente a espada dele não é uma espada comum e sim uma espada que corta qualquer coisa. Esse garoto então não faz ideia de como vai derrotá-lo. A luta entre os dois continua e esse garoto vai pro tudo ou nada, lançando várias bolinhas de gude contra ele que desvia de todas. Mas quando ele olha pros lados, ele vê que estava cercado e o garoto fez isso de propósito para limitar seus movimentos.
movimentos. Estando cercado, o garoto lança mais uma bolinha contra o Madoka, mano, que já que não tinha como desviar, corta. Quando ele corta, ele vê que o garoto tava vindo com tudo mirando a sua última bolinha nele, e nesta distância ele não tinha como desviar. Mesmo assim, ele lança uma espada na direção do garoto e corta o estilingue dele. Ué, mas como ele fez isso se ele só tinha uma espada? O poder dele é fazer um galho virar sua espada. O que ele fez foi quebrar o galho na metade, assim tendo duas espadas, tá ligado? Dois galhos que ele usou pra fazer duas espadas e tacar nele, é basicamente isso. Infelizmente pra ele, mano, o Madoka se distrai e esquece da última bolinha de Good que tava caída no chão e rolou pra perto dele. Então ela é derrotada por causa dessa última bolinha e o garoto vence a luta. A última luta era do Akira contra um cara chamado Koji. A garota de óculos lembra de algo ao ouvir o seu nome. Seu time diz pra ele tomar cuidado, já que poderia acontecer o pior caso ele perdesse, mas ele discorda e, falando em pensamento, fala que já que a organização quer que eles matem uns aos outros, não faria sentido a própria organização matá-los só porque perderam uma luta. Na luta em si, já que a habilidade do Akira é ter o poder que os outros pensam que ele tem, não tinha como ele ativar o canhão ali porque ninguém sabia desse poder, ninguém menos o Madoka. Então o Akira vira pra ele e aponta a sua mão na direção dele, dizendo que não o deixaria viver por perder a sua luta. Nesse momento o canhão é ativado, então ele vira e atira contra o seu adversário pra derrotá-lo, mas seu tiro desaparece no ar, como se esse cara tivesse uma espécie de barreira ao redor dele. O Akira atira várias vezes, mas nenhum tiro funciona. As garotas do time desse cara então torcem por ele e ele fica surpreso com isso, dizendo que sempre ficou pra trás na vida e nunca alguém apoiou ele e tudo mais. Aquele papo clichê de personagem que é o fracassado, mas acaba dando a volta por cima, vocês estão ligados. A Rin então diz que todas as garotas ali fariam qualquer coisa por ele se ele vencesse, e ele fica com mais vontade ainda de ganhar, mas leva um choque de realidade que vem em forma de sapato na cara dele. Sim, o cara levou uma tenizada, velho. Nesse momento, o Akira chega por trás dele, no bom sentido, isso aí mesmo, e rende ele com o seu canhão, porque de alguma forma ele entendeu que o poder desse cara só se ativava com as suas mãos no chão, e ele atirou de lá com a tenizada na cara. A terceira luta é da Yuri com, adivinha quem? Aquele cara obcecado por ela que empurrou ela do prédio junto com ele. Ela fica extremamente puta com esse cara ao ponto de quase bater nos seus colegas por tentarem segurar ela, e aquele cara diz que aceitaria todos os socos dela com a sua habilidade de corpo de ferro. Eu imagino que esse poder deixa ele mais resistente, cara, mas isso não faz muita diferença porque a Yuri dá simplesmente um soco tão forte nele que faz ele voar pro outro lado do ringue. A garota gato chamada Mion então aparece ali declarando o time do Akira como vencedor. Ela diz que os perdedores teriam uma punição e vendam os dois times. O Akira imaginava que eles iriam matar ou torturar os perdedores, mano, tá ligado? Enquanto o time que venceu assistia, mas na real não. A punição do time perdedor era só agir como garçom e servir os vencedores usando roupas constrangedoras. Então eles são mandados para a terceira fase, onde os dois times iam seguir por caminhos diferentes, e antes de fechar a porta, a Mion diz que a verdadeira punição do time perdedor vinha agora. O Akira tinha amarrado um lenço na mão da Yuri, que machucou o pulso antes, e antes de se separar, ele pega na mão dela e pede pra ela cuidar bem desse lenço. Ela fica toda vermelha e cada um vai pelo seu caminho. O Akira então diz que plantou a semente nela, o que quer que isso seja, mano. Pra mim, ele tá dando uma de Aya no Koji, tentando manipulá-la. Ele entra numa sala com o smartphone em cima da mesa e só. Ele pega esse smartphone na mão e a explicação pra fase 3 acontece. Mas é uma explicação pior ainda, porque só diz que ele atualmente tem 100 pontos e precisa coletar 1000 pontos. A princípio é isso, então a porta da frente abre revelando um lugar aberto. Esse lugar é nada mais, nada menos que um campo de Battle Royale, onde cada jogador derrotado naquela área vale 10 pontos. Um cara de cabelo amarelo tava vigiando ele e o aborda quando ele começa a correr. O Akira pensa que ele queria lutar, mas na verdade não, ele queria recrutar ele pro time verde. Ele ouve uma explosão e quando olha pro lado vê um bando de pervertido perseguindo a Yuri. Eles se encontram em aquele bando de cara doido para perto deles e confronta o loirinho que tava junto com o Akira. Basicamente eles queriam recrutar a Yuri pro clã vermelho, mano, e perguntam pro cabelo amarelo se ele também tava recrutando pros verdes. Essa conversa toda resulta em batalha com Katsuya, com a carinha de cabelo amarelo, usando seu poder, que é transformar um galho em arco e flecha. Ele pede pros dois fugirem enquanto ele segurava os vermelhos, mas um deles dá um passo à frente e empunha a sua arma, que também é um canhão. Eu digo também porque o Akira também usa, velho, se bem que o poder dele não é esse, mas você entendeu. Esse carinha aí chama o canhão de poder supremo e a Yuri comenta com o Akira, mano, que esse cara tinha o canhão igual a dele. Os de vermelho ouvem isso e acreditam que ele tem o canhão, possibilitando o Akira de usá-lo e dar uma bazucada nessa rapaziada. Eles fogem e o Katsuya agradece a eles. O Akira diz que é eles que deviam agradecer por ele ter a intenção de os proteger e ajudar. Ele pergunta o que era esse negócio de vermelho e verde e ele responde que são facções. Existe o vermelho, que é uma rapaziada do mal, e os verdes, que ajudam os outros. Então eles são levados para a base dos verdes e lá descobrem que eles têm
tem um vilarejo. Esse vilarejo tendo tudo que é gente, velho, até mesmo um bebê cujo a mãe chegou ali grávida e ele nasceu ali por conta disso. Ele e a Yuri conversam um pouco em particular. Ela diz que eles são boas pessoas e deve ser por isso que ele tá ali, mas o Akira diz que não é só isso, mano, e que de acordo com as regras dessa fase, ajudar uns aos outros não deveria ser possível. Então imagina que para fazerem isso, eles são bem fortes. Eles são levados para a sala do líder, Shirasagi, que os dá boas-vindas e diz que tava precisando de um pessoal forte. Ele fica impressionado em saber que a habilidade do Akira é o canhão, que é considerada uma habilidade de rank A, mas fica ainda mais surpreso com o poder de quintuplicar seus atributos físicos da Yuri, já que esse é um poder raro de rank A+. Ele conta a história de como o time verde e vermelho foram formados. No começo haviam pequenos times que se juntavam para se ajudar, mas após um tempo começaram a ouvir falar de um time com dezenas de pessoas que estavam crescendo rápido. Esse time é o vermelho, que em vez de tentar juntar os 1000 pontos e sair dali como os verdes estão tentando, eles decidiram ficar por ali mesmo e tornar aquele lugar o império deles. Explica também que a facção verde é uma força criada para impedir o vermelho, mano, que só quer explorar os fracos e indefesos. Eles convidam os dois a se juntarem a eles e a Yuri aceita na hora. Já o Akira pensa consigo mesmo que precisa ter um motivo positivo para isso, então ele anda até o diretor e aponta seu braço a ele, ameaçando atirar, mas o canhão simplesmente não aparece. Ele se pergunta o porquê disso, mas após a Yuri falar com ele, o canhão finalmente aparece em sua mão. O diretor, em vez de fugir, incentiva ele a atirar, dizendo que assim podia descobrir o que queria saber. O Akira atira contra o diretor, mas seu tiro não faz nada contra ele, então o Akira, com um sorriso, diz que contaria com ele. A Yuri não entende nada do que rolou, mas o diretor fala que suspeitava que ele queria saber se o time verde teria chance contra o time vermelho sob a liderança dele e por isso deixou ele atirar. Basicamente, o poder dele é anular outros poderes. Uma senhora aparece ali dizendo que muitos recrutas chegaram dessa vez, mas o Katsuya diz que não tem quartos o suficiente. O Akira então sugere que ele e a Yuri fiquem no mesmo quarto. Chegando no quarto, a primeira coisa que a Yuri encontra é uma camisinha, velho, que eu não faço ideia do que tá fazendo lá, em cima da mesa e a esconde com vergonha. O Akira pede pra ela se sentar, diz que tem algo a declarar e dá uma carta pra ela na qual ele dizia ser muito importante pra ele. E isso a deixa com ainda mais vergonha, pensando que ele ia se declarar pra ela, mas a carta era dizendo que seu poder era telepatia. Ele faz ela acreditar nele e os dois conversam por telepatia. Ele diz que não podiam conversar, mano, por voz, porque o quarto poderia estar grampeado. Ele pergunta se ela tinha alguma dúvida sobre ele e fala que queria saber mais sobre ela. Ele entende que ela queria voltar pra Hiria, que é aquela garotinha que ela cuida, e eles têm uma conversa meio triste sobre suas famílias se importarem com eles voltando ou não. Após decidir que pode confiar nela, ele revela seu verdadeiro poder a ela. Logo após isso, a Mion aparece no celular de geral dando uma super missão pra eles de caçar gols. O líder imagina que essa missão deve dar muitos pontos, já que veio da própria Mion, e organiza várias equipes de acordo com suas habilidades. O Akira e a Yuri montam um time de 2 e se direcionam pra missão. Nesse momento, o Akira tem uma conversa interna dizendo que é muito mais difícil confiar nas pessoas do que fazer elas confiarem nele. Chegando no local da missão, a Mion aparece falando que cada gol morto valia 30 pontos e manda eles atacar os jogadores. Usando uma mistura de inteligência com ataque, eles conseguem derrotar vários gols facilmente. O mesmo vale pro Akira e pra Yuri, mas adivinha quem aparece ali na melhor hora? Sim, o time vermelho, que usando um poder do vice-líder deles faz vários participantes que eles pegaram de escravos serem forçados a avançar contra os gols só pra morrerem, pra assim botar pressão no presidente dos verdes e mandar seu clã salvá-los. E é exatamente isso que acontece, cara. Em certo ponto da luta, a Mion libera um gol gigante e muito mais forte que os outros na luta. Esse gol derruba todo mundo na porrada, incluindo o Akira, que é salvo e protegido pelo presidente. Enquanto tancava todos os danos do monstro, ele fala que precisava usar sua carta na manga pra derrotá-lo e usa, que é basicamente o poder de devolver todo o dano que ele recebeu. Ele acaba revelando seu poder ao time vermelho e de praxe a luta ainda não tinha terminado porque o monstro se levanta novamente. E aí, mano, quer saber o que vai acontecer a seguir? Então basta ficar ligado pra parte 2. Comenta muito aí demonstrando o que você quer que eu faça pra me trazer, fechou? É isso, velho.